O bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Que aflição. Que aflição, minha gente. Que aflição. Fim de jogo em Caxias do Sul. Juventude 3, Grêmio 0. Olha, o meu sentimento neste momento é de que se a gente correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que está se formando uma tempestade perfeita para cima do Grêmio, que o clube vai ter que ter habilidade, inteligência e um pouco de sorte para conseguir sair dessa situação. Coisas que até o momento eu não tenho visto muito ali no clube, né? Eu ia dizer nas bandas da arena, mas nem arena tem mais nesse contexto e sabe-se lá quando teremos de volta, né? Que é mais um complicador, mas a gente tem um departamento de futebol inexistente, né? Talvez até pior do que inexistente, porque atrapalha em alguns quesitos. A gente tem um treinador que está perdido, né? O Renato, eu acho que eu nunca vi ele tão perdido em todas as passagens dele pelo Grêmio. E acuado, perdido e acuado. E tô sentindo também que o grupo tá sem confiança, não é bem as armas, sabe aquelas coisas que acontecem, aqueles acontecimentos clássicos de times grandes rebaixados, sabe? Que chega, bota uma bola na trave, daqui a pouco tem um gol impedido por alguns centímetros, e daqui a pouco vai lá o adversário e faz um, faz outro, e meu Deus, e sabe, a gente pode considerar um pouco de sorte e azar, mas sorte e azar existem no futebol, mas são esparsos, são esporádicos, são aleatórios. Quando tu tem o dito azar repetidamente em todos os jogos, não é azar, é algo maior, né? É a tua falta de confiança, a tua incompetência, a tua brecha, né? A tua famosa margem que tu dá para esse azar aparecer. Então o Grêmio tá perdido de várias formas. Eu confesso que eu não assisti o jogo. Tava na rua o dia inteiro hoje, dia corrido, várias coisas para fazer. Assisti alguns momentos pelo celular, assim, obviamente já acompanhei tudo, opiniões, melhores momentos e tal. Ouvi as coletivas não, né? Só a coletiva do Renato, porque o presidente, ninguém mais, nenhum dirigente se manifestou nesse momento conturbado, coisa que eu acho que deveriam fazer. Mas enfim, ouvi tudo, me inteirei de tudo e a sensação que eu fico de se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, cara, é da tempestade perfeita, né, que eu falei, que tá se armando, parece estar se armando em relação ao Grêmio, pelo seguinte, porque eu não vou me estender aqui no vídeo falando o que eu penso sobre o atual departamento de futebol do Grêmio, né, basicamente sobre o Vivian, o executivo, né, e o Antônio Brum, o VP, porque eu já falei em muitos vídeos, já né, no meu Twitter e redes sociais e canal do YouTube, vídeo, não sei onde. E cara, é mais do mesmo, né? Eu acho assim, eles são muito perdidos, muito fracos, muito insuficientes para a grandeza do Grêmio. E eu não falo isso de hoje, né? Eu não falo isso de hoje, mas hoje assim tá desenhado e sublinhado e pintado a canetinha, sabe? Mas é difícil, cara, pensar no que fazer, porque a opção óbvia é cair o departamento de futebol, coisa que aí já entramos no presidente Guerra, né, que é um grande culpado também, na minha opinião, dessa situação atual. O presidente Guerra também está mostrando a mesma inércia do Romildo, assim, cara, tem tanta coisa parecida, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Mas, neste momento, às vésperas de abrir uma janela, derrubar os caras, será que adiantaria? Na minha opinião, eu derrubaria, tá? Eu derrubaria porque mexe no ambiente, mexe em outras coisas. Eu já vou entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco aqui no vídeo, tá? Por que eu derrubaria? Mas eu também entendo que a gente está às vésperas de abrir uma janela. Entrar um outro VP agora, ou até mesmo um novo executivo, que por sinal, quem seria esse executivo, né? Não dá para achar um executivo do dia para a noite. Os caras tiveram todo o tempo do mundo lá atrás, quando eleitos,
para tentar achar e não conseguiram, né? Tiveram que pegar um improviso, que é o Vivian. Então não é simples e essas coisas de negociação e mercado e tal precisa de tempo, né? Na verdade, nós já estamos atrasados com esse departamento de futebol moroso né, inepto, porque a gente deveria ter já uns 4, 5 reforços, sabe? Sei lá quantos serão, mas vai lá, 3 reforços que fosse, treinando há tempos na arena, com o clube, com o time, para já, quando liberar a janela, os caras estrearem. Eu estava ouvindo falarem agora há pouco que o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Grêmio, tem 6 jogadores já contratados, treinando e só esperando a liberação burocrática ali para... E eu não sei se eles vão estrear contra o Grêmio ou se eles ficam aptos legalmente no dia seguinte, é uma coisa assim. O Grêmio vai escapar por pouco, acho, de pegar esses reforços ou vai se dar mal por pouco, assim, sabe? Não lembro agora. Mas, cara, tem 6 jogadores já treinando, só esperando a liberação. O Grêmio tem Gemerson esperando a liberação e treinando já no grupo. O Grêmio tinha que ter todo mundo aqui já, cara. Talvez mais um cara da finaleira da janela conseguir anunciar e tal, no máximo, assim, mas tinha que estar todo mundo aqui. Então esse departamento de futebol, que eu espero, por pior que seja, né, espero que esteja trabalhando nos bastidores para contratar mais gente, esse departamento de futebol, se cai agora, a gente vai começar do zero um processo que já está atrasado. Espero que já esteja andando em algum nível, né, já tenham coisas avançadas, mas já está atrasado. Se a gente zera isso, né, começamos do zero. Ainda assim eu zeraria, tá? Eu já explico por quê. E sobre o Renato, é uma situação muito parecida de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, cara. Porque eu acho que o Renato, nessa temporada sobretudo, eu passo pano para ele em vários momentos por causa do elenco, por causa disso, por causa daquilo, né? E nessa temporada especificamente, nas últimas rodadas, mais especificamente ainda, o Renato vem sendo parte fundamental da tragédia pela qual a gente vem passando, né? Tragédia desportiva pela qual o Grêmio vem passando. Então, a gente sabe que as enchentes atrapalharam, não ter estádio está atrapalhando, a logística, a família, tudo isso que ele fala, que a gente até já encheu um pouco o saco, tem sua verdade. A gente sabe também que o elenco é desequilibrado, horroroso, insuficiente, e isso também atrapalha, né? Os erros do Renato custam mais caro errando com o JP Galvão, né? Uma coisa é o Tite lá no Flamengo errar, em vez de botar o Pedro, que tá melhor, botar o Gabigol, né? Outra coisa é o Renato errar com as peças que ele tem, custa mais caro errar. Então também é um atenuante para ele. Mas o Renato conseguiu se perder de tal forma esse ano que, na minha opinião, ele tem bons álibis nas mãos, as enchentes, o elenco e tal, e ele conseguiu fazer a gente esquecer disso, passar por cima disso, né? Ele conseguiu a proeza de insistir no Galdino como centroavante, ou como, sei lá, ou como meia mesmo, com o JP Galvão, que o JP Galvão se constrangeu e teve que pedir pro clube para não jogar mais. Que se dependesse da direção e do próprio Renato, o cara tava fardando aí de novo em seguidinha, né? E isso é na conta do Renato, principalmente, né? O Renato, com a história dos goleiros, hoje na coletiva ele tentou explicar que não é revezamento, que na verdade, cada hora ele diz uma coisa diferente, cara. E se fosse verdade a história que ele contou hoje, que na verdade o Mark tinha uma questão muscular, que ele achou por bem preservar. Primeiro que ele é goleiro, né, cara? O goleiro tu só preserva se tem uma coisa muito importante fisicamente, não é uma prevenção tão necessária, assim. Segundo que se fosse verdade, o Renato tinha dito na coletiva passada que o caso Marquezin já veio à tona e o Renato só disse que não, já estava decidido e tal, mas ali ele deu a entender que era revezamento, sim. Ele não falou nada dessa questão da suposta lesão. E a entrevista do Mark lá na saída do jogo passado, que se mostrando descontente e, putz, que merda, né? Já sabendo que não vai jogar a próxima e tal. Pareceu também uma entrevista de quem estava desapontado com a decisão do técnico, né? Aí hoje o Renato bota um goleiro, que nem eu falei no último vídeo, né? O Renato esperando que lá no futuro talvez a gente tenha um problema no gol, ele quer manter todos os goleiros minimamente com ritmo. Só que daí o que ele faz? Não deixa nenhum goleiro com ritmo total.
né? Prevendo um problema futuro, ele cria um problema momentâneo, um problema perene, contínuo, né? E dito e feito, aí entrou o Rafael Cabral hoje sem ritmo, que já não é um goleiro grande, é um goleiro que nem deveria ter vindo, na minha opinião. Deixa o Mark e o Kaique, acabou, e bota um guri de terceiro, que é clássico, né? Acabou, cara, acabou. Isso é falta de convicção, os caras acharam que o Cabral ia ser titular em algum momento, trouxeram o cara para atropelar o Mark, aí o Mark mostrou que é muito mais goleiro, joga com os pés e tal, e aí fica essa bagunça, direção e Renato batendo cabeça, né? Então, assim, essas coisas do Renato, cara, as declarações dele, a falta de vontade dele, sabe? Tudo isso tá pesando demais nessa temporada. E por que, né, é outra faca de dois gumes, outro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Cara, porque eu acredito que se o Renato sai, também vai ser um caos. Eu não estou dizendo que só o Renato pode nos salvar, pelo contrário, eu acho que a gente tem grande chance de cair com o Renato. Mas neste momento, hoje, noite de domingo, pós 3-0, 7 de julho de 2024, eu até acho ok o Renato ficar, sinceramente. Por quê? Porque eu vejo com probabilidades semelhantes a gente cair ou não, ele ficando ou saindo. Não tem nenhum nome que me salte aos olhos agora, não. Se viesse esse cara, não me vem. Tem uma grande chance de ser uma nova aventura também problemática, ainda mais com esse elenco e com tudo que a gente já sabe. Então, cara, que a gente aposte as fichas no Renato e que pelo menos se acabe com essa história, se ele cair, acaba com essa história de tipo, viu, se o Renato ficasse em 2021 ninguém caía, que eu até achava, até tinha como uma verdade até certo ponto, hoje já tem até dúvidas, né? Mas se ele cair, ficando, assumindo a bronca, matando no peito a bronca, a gente tira esse fantasma do armário, a gente elimina essa lenda urbana do Grêmio, sabe? Esse cordão umbilical que parece que o clube tem às vezes com o Renato, né? Então que fique. E se ele escapar, ótimo. É para isso que a gente está aqui. Que ainda belisque uma Copa de preferência. Aí sim, ótimo, excelente. Ainda vou achar que em dezembro ele teria que sair para chegar um outro nome ano que vem. Mas, ótimo, missão cumprida, obrigadão, Renato, aquele abraço e vamos embora, sabe? Então, hoje eu penso assim, eu vou mudar de minha opinião conforme os acontecimentos, né? E eu acho que a chance de eu mudar, ela é muito... Ela deve ser muito... Ela deve estar muito inserida na hipótese de o Renato começar a desrespeitar o clube. Como, na minha opinião, repito mais uma vez aquele episódio do Grenal, que ele sai sem dar a coletiva. Ali ele passou por cima do presidente, ali ele se mostrou cagando e andando para um Grenal, para um jogo daquela importância. O Grêmio tomou um baile, tinha uma nação de 10 milhões de torcedores querendo entender o que ele ia falar, ouvir as explicações. Ali ele desrespeitou o clube, torcida, presidente, todo mundo. E na minha opinião, agora o JP Galvão não é mais uma questão, né? Uma questão a menos. Mas se o Renato continuar com algumas teimosias retumbantes e a direção não tiver, e parece que não tem peito para barrar o Renato, não. O Renato fala tanto na hierarquia, né? Que ele é só um funcionário, dá lá para obedecer. Então, às vezes, tinha que ter vindo da direção também algumas coisas, tipo, Renato, JP Galvão não mais. Sabe, Renato, rodízio de goleiro não é o caminho, sabe? Mas como a direção tá perdida, tá tão ou mais perdida que ele, não tem peito para fazer isso com um ídolo, né? Então a gente tem que observar o Renato. Se ele continuar insistindo com algumas teimosias desse nível, desse tamanho, a lá JP Galvão, a lá rodízio de goleiros, cara, aí, e o Grêmio continuar nessa nhaca e perdendo e Z4, não sei o que, ali na frente eu posso reconsiderar a minha opinião. Mas hoje eu acho que a gente ainda tem condições de sair. Acho que pode ser com o Renato, né? Talvez na mesma probabilidade do que com outro nome. Talvez até um outro nome possa ser pior pela turbulência que essa queda de um cara desse tamanho pode gerar. Mas é aquilo que eu digo. Essa é a minha opinião hoje. Mas eu sei que é complexo. Por isso que eu falo do bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu estou defendendo a permanência de um Renato que eu vejo como parte gigantesca do problema no qual a gente está inserido, né? Eu acho que se ele ficar é ruim, neste momento está sendo ruim, se ele sair pode ser pior, né? E na direção que eu falei do departamento de futebol,
Eu também fiz um cenário ruim com eles, talvez pior sem eles, mas aí eu acho que tem que cair. Aí eu acho que tem que cair porque não sei se é tão pior sem eles assim. Por mais que a gente esteja atrasado e um novo VP, um novo executivo pudessem começar meio que do zero, cara, esse do zero pode ser melhor do que esse Bruno aí que tá há 2 meses, sei lá quanto tempo, tentando contratar. Se for gente competente, do mercado, antenado, já tem seus contatos, já tem seus estudos, suas percepções, cara. E outra, talvez algumas conversas já iniciadas pela atual gestão ali, pelo atual departamento de futebol, possam continuar, possam se concretizar mesmo com outros nomes ali à frente do futebol do clube, né? E cara, eu acho que o VP de futebol, ele não é só contratar, ele é também um homem de vestiário, cara. E eu não vou revelar nome aqui, tá? Mas um amigo meu, pouco antes do Grêmio ganhar do Estudiantes lá em La Plata, né? Inclusive eu assisti esse jogo na casa desse amigo e ele me contou que ele almoçou com um jogador do Grêmio, que eu não vou revelar o nome, um jogador importante, uma liderança importante do Grêmio, um jogador esclarecido, e eles começaram a falar de futebol, de profissionalismo, de não sei o quê, e esse jogador importante do Grêmio, para exemplificar alguma coisa que ele estava falando, disse assim, cara, o nosso VP de futebol é um dentista. Por que esse jogador falou essa frase? Tem algum problema em tu ser dentista? Não. Todos os VPs de futebol do Grêmio são não profissionais. São empresários, são advogados, são outra coisa. Dentista é só mais uma profissão, fora do futebol. Mas por que pega no Bruno essa pecha de dentista que até lá dentro, pelo que eu entendi já, rola com os jogadores? Porque eles não confiam no cara, eles acham ele fraco. Ele perdeu a confiança interna, não é só a torcida. E o VP de futebol é um cara para circular no vestiário, para ter voz no vestiário, para sentir o pulso do vestiário, para gritar, para comemorar, para cobrar. E o Bruno, pelo visto, não é respeitado lá dentro, cara. Então, não é só as contratações, que também é uma questão que está patética no Grêmio. É também mudar esse ambiente ali. É também mudar o ambiente com a torcida. É uma resposta, sim, à torcida, que tá de saco cheio, que quer ver alguma coisa mudar, alguma coisa acontecer, o Grêmio se mexer, sabe? Então, essa queda do Bruno e do Vivian, pelo menos de um, cara, mas assim, o ideal seria ambos, né? O ideal seria ambos, e eu tenho medo que seja só o Vivian, porque eu acho que daí não vem ninguém. Daí é só respostinha pra torcida mesmo, mas na prática não vem ninguém, né? Já o Bruno eu acho que é mais fácil, né, um cargo de confiança, ele é mais fácil substituir, pelo menos arejar, trazer algum cara mais enérgico, mais capaz ali para cumprir essa função. Então, eu acho que tem problema mantendo, tem problema tirando, tanto o departamento de futebol quanto o Renato, né? Por hora, eu acho que o Renato ainda deve ficar, né? Vamos ver, tá garantindo tão facilmente aí que sairemos dessa situação. Então tá, Renato, vamos lá. Vamos ver então, né? Acho que por hora ainda dá para apostar essas fichas. Mas o departamento de futebol, que também tem problema tirando e tem problema ficando com eles, eu apostaria nessa queda, porque eu acho que alguma coisa precisa acontecer, alguma chacoalhada, né? Algum como é que se diz assim, seria até uma mensagem do presidente, ó, a gente está se mexendo, sabe? Esse simbolismo até mesmo precisaria acontecer e acho que na prática também seria melhor para o clube. Mas, né, o que eu acho importa muito pouco. Vamos acompanhar, era mais ou menos isso. Falou, abraço.